Olha, eu acho que o Mancini fez muito com o Corinthians, né? Ele pega o Corinthians num cenário de terra arrasada, né? E, óbvio, chega o Casares, o time vai dando uma ajeitada ali. Eu acho que ele chegou num limite. Eu acho que ele fez o que ele pôde, ele conseguiu arrumar a defesa, um bom tempo ali, aquela série invicta, a defesa estava ajustadinha, ele conseguiu um pouco da velocidade que ele queria, ele conseguiu dar um padrão de jogo para o time, coisa que o Thiago Nunes não conseguiu, em nenhum momento, o Thiago Nunes não conseguiu. Só que ele chegou no limite. A impressão que eu tenho é essa, que ele chegou e falou, ó, até aqui eu consegui tirar leite de pedra, agora não sai mais nada dessa pedra. Né? E não tem. E aí é o segundo tempo que a gente viu, né? Fechado com o Ceará. Mas eu acho o trabalho dele no Corinthians um trabalho muito bom, porque é um elenco que teve muito problema de montagem, ele é montado no início do ano sem armador, é montado sem esses atacantes rápidos que ele queria. Então, eu acho que ele fez demais. O trabalho com o Matheus Vital acho que foi muito bom. Só que, duas coisas. O elenco, eu acho que não evolui, ele não consegue mais tirar desse elenco. E pelo histórico da carreira do Mancini também, eu fico na dúvida se o Mancini tem mais para entregar. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu tenho dúvida se ele consegue fazer muito mais do que ele já fez no Corinthians, não só pelas limitações do elenco, pelas limitações dele, Mancini também. Ô, Débora, então eu vou te repassar a pergunta do Perrone. O Mancini tem mais a entregar, porque eu acho interessante a gente olhar, pegar a régua da realidade, né? O Corinthians estava ali brigando para não cair, os torcedores já estavam desesperados com medo de um possível novo rebaixamento, e ele conseguiu pegar esse time, ele conseguiu arrumar a defesa, deu uma solidez defensiva muito grande, e também conseguiu achar soluções criativas para o setor ofensivo, o time foi melhorando. Aí o torcedor foi se empolgando, a gente sabe como é, chegou aquela goleada para o Fluminense, agora vai passar o São Paulo, vai ser campeão. Eu vi o torcedor falando que ia ser campeão. Não que agora também seja muito difícil passar o São Paulo, mas enfim, isso é um outro assunto. E aí tomou uma goleada para o Palmeiras, botou os pés no chão. Agora o Corinthians está mais perto da realidade, se é que dá para a gente usar essa expressão, porque depois contra o Palmeiras já também foi empolgado, já foi meio de peito aberto, e tomou uma sapatada. Aí o Corinthians acho que voltou para a realidade. É mais ou menos essa a realidade do Corinthians? Eu acho que a gente passando a régua da realidade, como você falou, o Corinthians, ele não é nem tão ruim quanto ele estava no começo do campeonato, e acho que nem tão bom quanto a gente pode achar, assim, quando tem essas vitórias que a gente fica mais empolgado, tipo, não, vai ser campeão e tudo mais. Se você pensar no elenco que o Corinthians tem, não são jogadores ruins, eu acho que houve um problema grande no começo, que foi um problema ali de futebol é muito de casar, né? É muito de você. Às vezes você tem as peças que você acha que são perfeitas e elas não se casam. Isso acontece com alguma frequência no futebol, né? Não basta você escolher todo mundo que você acha que é bom. Não necessariamente o entrosamento e o futebol vai render da melhor forma. Mas eu acho também que o Thiago Nunes, lá no começo, além dele não ter conseguido tirar do Luan o melhor, ele não conseguiu organizar o time, né? Um pouco isso que o Perrone já disse, assim. E o Coelho, pior ainda, depois quando ele chegou. Então, eu acho que o Corinthians não é tão ruim quanto ele estava nessa primeira fase. Acho que foi uma questão de ajuste ali e de adaptação. Não vejo o time como um time ruim, como jogadores ruins. A gente tem exemplos de jogadores que são muito experientes, né? Tem Fagner, depois chegou o Fábio, Cássio, a defesa ficou muito bem organizada, enfim. Então, eu acho que nem lá nem cá. O Mancini, quando chegou, organizou tudo, só que ele também não teve, ele chegou num momento em que ele não tinha muita opção lá mais, né, de quero contratar, né, era um momento ali pós-pandemia, né, todo mundo com Covid, voltando com um monte de problemas, então ele não pôde nem escolher, eu não sei nem dizer se ele teria muito mais a oferecer se ele tivesse feito grandes contratações, porque ele não teve nem essa opção.
Então, o mérito para mim foi, ele conseguiu ver as peças que ele tinha, ele conseguiu ver, acho que o primeiro que passou a régua da realidade foi ele, na verdade, sabe, assim, o que eu tenho é isso, como eu posso montar um time com isso, porque eu acho que, por exemplo, no Coelho, já falei isso diversas vezes, ele não conseguiu enxergar um time, todos os jogos que ele fez, ele jogou com um time diferente do outro, então ele não conseguiu colocar essa organização que o time precisava, e esse foi o mérito do Mancini. Agora, de novo, eu já falei isso e eu concordo com o Perrone. Eu acho que a gente está chegando no teto ali do que o Corinthians consegue dar com esse elenco, porque eu acho que tem ausências ali, especialmente no ataque, na frente, que são muito importantes. É um time que, quando você pega, é que o campeonato está muito inconstante, e você pega equipes que às vezes são mais vulneráveis. Mas se você pega um time que é muito bem montado e muito forte na defesa, o Corinthians não consegue criar, assim, ele precisa ter mais criatividade, ele precisa ter mais poder ofensivo, ele precisa, eu acho que especialmente nessa área, ele precisa de muito investimento. Então, eu acho que chegou no teto. Honestamente, eu não sei muito, eu acho que o Mancini talvez pudesse dar mais, assim, eu acho que, mais do que isso, eu acho que sim, mas precisa de outras peças, eu acho que precisa de reforços. Olha, se eu fosse corintiano e fosse começar o próximo Campeonato Brasileiro agora, né, com o combo, o elenco que o Corinthians tem e o Mancini, e alguém falasse assim, você está contente com o 6º lugar? Eu aceitava. Eu acho que é isso. Sim, sinceramente, acho que não é um time. Pode até chegar um pouquinho mais para frente, mas também pode chegar um pouquinho mais para trás, né? Então, 6º lugar leva para Libertadores. Eu acho que é o limite do Corinthians, do treinador, do combo. Esse elenco mais Mancini. É lógico, se qualificar o elenco, pode ir para frente. Se tiver um técnico melhor, pode ir para frente também. Mas eu acho que hoje seria um 6º lugar, uma coisa boa para o Corinthians num próximo campeonato. Acho que não tem. Acho que esse é o limite. Qual